Fala aí pessoal, tudo bem? Daniel Guedes aqui para mais um vídeo do canal com vocês. Hoje eu quero trazer um tema bem interessante, algo que me chama bastante atenção, sobre por que Jesus não voltou. A Bíblia ela nos conta em Mateus 24 uma dúvida que os discípulos eles possuíam com relação ao retorno de Jesus. Lá em Mateus capítulo de número 24, a Bíblia ela vai falar sobre grandes acontecimentos que virão antes da volta de Jesus e que esses acontecimentos eles fazem parte de profecias que resultarão no retorno de Jesus ou sinais que acontecerão antes da volta de Cristo. E a pergunta é, por que Jesus ele não voltou? Por que Jesus ainda não retornou? A palavra vai dizer em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 14, essa é a nossa resposta. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Percebe que há grandes profecias que ele menciona e que isso pode nos trazer um entendimento de que ele está às portas. Por exemplo, no mesmo capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 7, nós começamos a perceber que estamos vivendo este tempo, como por exemplo, versículo de número 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha só. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Presta atenção que tudo isso, todos esses fatores que a Bíblia ela acaba de mencionar, ela acaba de dizer, são fatores que podem, de certa maneira, serem barreiras, serem ali obstáculos para a propagação do Evangelho. Né? Os falsos profetas, por exemplo. Todos esses fatores mencionados em Mateus 24 são fatores que podem ocasionar, por assim dizer, uma certa dificuldade para a propagação do Evangelho. Pode ser barreiras para que o Evangelho seja pregado. Porque no final ele diz, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Presta atenção numa coisa, o que é o Evangelho? O que é as boas novas de Cristo? Nós sabemos que Jesus ele veio pregar arrependimento, Jesus ele veio pregar a salvação, Jesus ele veio pregar um caminho que é verdadeiro e proporciona vida abundante, seja libertação, cura, milagres. Tudo isso faz parte de que o testemunho de Jesus ele é verdadeiro. O que? Os milagres. Todos os milagres de Cristo, eles dizem uma coisa, o testemunho de Jesus é verdadeiro. Por que Jesus ele veio e fez os milagres? Para provar que tudo aquilo que ele dizia era verdadeiro. Por isso, os milagres. E nós entendemos que aqueles que seguem a Cristo, que servem a Jesus, também hão de fazer os mesmos sinais, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, as boas novas. É a promessa de podermos viver uma vida eterna com Cristo. E percebe que alguns fatores aqui, percebendo na palavra, são fatores que tendem a trazer uma certa dificuldade para a propagação do Evangelho. Jesus ele fala de guerras e rumores de guerras, ele fala de terremoto, fome, pestes. Jesus ele fala que isso também seria o princípio das dores, que é por si só algo que pode, de certa maneira, trazer ali uma certa barreira para que o Evangelho possa ser ministrado, possa ser pregado. Pode perceber, nós estamos em um momento em que o mundo está passando por diversos conflitos, né? Os países eles estão realmente em guerra, declaradamente, nação contra nação, reino contra reino, e nós percebemos que essa estratégia, esta investida do maligno é uma estratégia para um plano maior. Qual plano? O plano de impedir que Jesus ele volte, porque a única coisa que está impedindo o retorno de Cristo é a propagação do Evangelho.
Percebe? Quando as pessoas elas ficam discutindo religião na internet, quando as pessoas elas ficam discutindo dogmas, quando as pessoas elas ficam tentando provar quem é verdadeiro, quem é falso, isso de certa forma traz um bloqueio para que o evangelho, o verdadeiro evangelho seja ministrado, seja pregado. Eu vejo muitas pessoas na internet que têm tem um bom público, que tem um bom alcance, pessoas que têm entendimento, mas não estão usando esse entendimento para pregar as boas novas de Cristo, pregar o evangelho de Jesus. E fazendo isso, eles impedem que toda essa ferramenta que a internet ela proporciona para nós, ela seja de certa forma atenuada. Porque o evangelho ele pode ser uma potência na internet, ser pregado para o mundo inteiro. É só o que está faltando. A única coisa que está faltando para que Jesus ele retorne é a propagação do evangelho. Prega o evangelho para que o seu alcance, para que toda a influência que você tem na internet, para que o seu público conheça quem é Jesus Cristo, conheça quem é o Senhor, quem é Jesus o Salvador. Olha, por exemplo, as guerras. Eu tenho certeza absoluta que tudo que está com todos os conflitos que existem no mundo, eles podem ser uma garantia, um direito que a pessoa tem de agir, que o país ou a nação possui para agir e para justificar os meios. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Jesus ele vai nos orientar o seguinte: aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não adianta vitórias em guerras, não adianta uma nação ela se sobressair a outra, um reino ser mais forte que o outro, se ele não receber a Jesus Cristo, se ele não receber ao Senhor Jesus. Não vai adiantar, será um trabalho inútil, será um trabalho em vão, guerras vão surgir após essa, e nós temos que fazer a nossa parte. Ministrar o evangelho do reino, a palavra de Jesus Cristo, a palavra que cura, que sara, que salva e que liberta. Percebe que tudo que Jesus está falando antes do versículo de número 14 são impedimentos que fazem a pessoa deixar de pregar o evangelho. Olha só, neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Olha só o escândalo. Por que o escândalo? Porque só existe uma coisa em que Jesus ele nos censura: a incredulidade. A incredulidade do homem é o que impede o evangelho de entrar na vida da pessoa e mudar a vida dela. Por isso, Jesus ele fala que no tempo em que antecede o seu retorno, muitas pessoas elas são escandalizadas. Por quê? Porque isso daí impede a propagação do evangelho. Aquela pessoa que recebe o evangelho e de alguma maneira, por alguma forma, ela se escandalizou, se pela igreja, se por causa de alguma pessoa, ela escandalizada deixa de proporcionar, deixa de pregar. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o engano. Uma pessoa que ela não tem o evangelho, uma pessoa que ela não tem a Cristo, o que acontece? Ela é facilmente enganada. Quem não usa a Bíblia para se comunicar, para meditar, para pensar, quem não usa a Bíblia para caminhar, essa pessoa ela é facilmente ludibriada, ela é facilmente enganada. Então atenção, cuidado para que você não esteja sendo enganado. A Bíblia é a única maneira de você ter luz. O engano, ele habita nas sombras, a mentira habita nas sombras, habita no oculto. A palavra, ela é luz, não é assim que diz o salmista? A palavra, ela é luz para o nosso caminho. Quando você tem essa luz, você não é enganado. Então, é importante que o evangelho seja propagado e que você compartilhe esse vídeo para que realmente todos possam ter a ideia, a noção, possam ter clareza de que o evangelho não deve ser discutido. O evangelho eu não tenho que pregar um evangelho maior do que o outro. Não, o evangelho tem que ser anunciado. Tem muitas pessoas perdendo tempo na internet discutindo quem é o correto, quem é o certo, qual é a placa da igreja, Um exclusivismo generalizado para saber qual é o ministério certo, qual é a igreja certa. Não, isso está errado, pessoal. Não temos que ficar discutindo com ninguém na internet. O evangelho deve ser propagado, o evangelho deve ser pregado para todas as nações. Se você deseja a volta de Cristo, se você deseja a volta de Jesus, faça uma coisa:
pregue o evangelho para que todas as pessoas conheçam a verdade. Cuidado com aquilo que serve como impedimento para que o evangelho não seja pregado. Olha só. E a Bíblia continua dizendo no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui por si só é um motivo pelo qual muitas pessoas deixam de amar a multiplicação da iniquidade. Isso tá ao nosso redor, pessoal. Isso está acontecendo debaixo do nosso nariz. Nós vemos a multiplicação da iniquidade. A iniquidade, eu posso colocar aqui de uma maneira bem fácil para entender, é tudo aquilo que é contrário à ordem de Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra, à verdade, aquilo que poderíamos reconhecer como um pecado, que Deus possa reconhecer como um pecado, é também dito como iniquidade. E a iniquidade, a multiplicação da iniquidade faz com que as pessoas esfriem no amor. Já que aquela pessoa, né, entre aspas, já que aquela pessoa está tão envolvida com aquele mal, por que eu devo ajudar ela? Por que eu devo ajudar aquela pessoa que está envolvida com este mal? Por que eu devo ajudar uma pessoa que está tão profundamente no mal, no pecado, que não tem como ela sair dali? Para que eu vou ajudar essa pessoa? Cuidado, o amor está esfriando. E nós não podemos deixar o amor esfriar. E ele diz, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, é este evangelho. Esta é a palavra. Este é o evangelho. O evangelho, ele também anuncia o fim dos tempos, o fim das coisas. Ele diz, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante, uma ferramenta poderosa de comunicação que é a internet. O mundo está globalizado, as pessoas elas têm contato, acesso a todas as outras pessoas e isso é uma oportunidade muito boa da gente ministrar aquilo que Jesus quer. Jesus não quer que você discuta religião. Jesus não quer que você fique discutindo Bíblia, que você fique debatendo o que é certo, qual profecia é, qual não é. Não fica debatendo essas coisas, anuncie, compartilha, curta, comenta, para que o evangelho do reino ele seja propagado a todas as nações, a todos os povos, porque é só dessa forma, pessoal, que Jesus ele vai voltar. Nós precisamos de Cristo, a igreja precisa de Jesus, pessoal. Desejamos tanto o retorno de Cristo, por quê? Porque a vingança não é nossa, a vingança é de Deus. Ele diz, minha é a vingança, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Eu digo para você, igreja de Jesus, se você espera pela volta de Cristo, faça uma coisa, não discuta evangelho, não disputa doutrina, não disputa profecia, não discuta a Bíblia, não faça isso. Pregue o evangelho, use o tempo que você tem nessa terra para ministrar o evangelho a toda criatura que você conhece, a todas as pessoas, todos os povos, todas as gente, faça o possível para que isso aconteça. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós fazendo a nossa parte, Jesus Cristo volta logo. Porque a igreja clama por Cristo, Maranata. A igreja necessita de Deus, necessita de Cristo, do seu retorno, para que de fato nós possamos entrar em um reino de paz, em um reino de glória. Eu sou Daniel Guedes, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu peço a você, se inscreva neste canal, curta, compartilha, porque isso aqui é muito importante para nós. Obrigado, eu fico por aqui, um abraço, fiquem com Deus.